não, eu fui a primeira, gente. Bom dia, meus fraternos, encarnados e desencarnados. É com uma enorme satisfação de participar deste trabalho no dia de hoje, não desmerecendo os demais, mas por ser junto com esse meu irmão, esse meu fraterno, que nos identificamos muito desde o primeiro dia que nos conhecemos, ou melhor, nos reencontramos nessa passagem. Cassiano, eu quero abrir este trabalho de uma forma um pouco diferente, porque fomos agraciados na nossa aula de quarta-feira, né, pela nossa professora Teacher Marisa, com uma prece em forma de poesia, ou uma poesia em forma de prece, não com soberba, mas com carinho. Queria usá-la para partilhar com vocês. Ela diz mais ou menos assim: qual o objetivo de aqui estar? Será para estudar? Será para conversar? Será para trocar abraços, experiências, fracassos, risos, lágrimas ou juntar pedaços? Será para estar com Jesus, buscando nossa luz? Será a busca do ser e não do ter? Evitando assim mais sofrer? São muitas as perguntas e ainda poucas as respostas. Sim, precisamos estudar, conversar, trocar, abraçar. Mas o mais importante de tudo, vamos muito além do estudo. Embora pareça confuso, nem precisamos pensar. Evoluir é amar, é o objetivo de aqui estar. E assim, meus queridos, com todo esse entusiasmo, com toda essa boa vontade, passo a palavra ao nosso fraterno irmão José Cassiano, com o tema Bem-aventurado os aflitos. Meu irmão, que o Espírito... Já me derrubou antes de eu começar a falar. Calma, porque vai ter mais. Eu me segurei na aula para não chorar. Porque todas as palavras da nossa professora, eu resumiria numa só. Um encontro, estamos nos reencontrando num encontro de amor. Bom trabalho, meu irmão. De mentor espiritual. Obrigado. Gui, vou ficar aqui de camarote te assistindo. Vamos iniciar dando um bom dia a todos. Bom dia. Aos visíveis e aos invisíveis. O que é que eu vou falar? Esperávamos que tu soubesse. Aquilo lá sou eu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa frase é uma antítese, pois possui palavras com sentidos contrários. Podemos até pensar assim: como eu me sentir bem-aventurado? Como encontrar o consolo estando num estado de aflição? A aflição tem o significado de preocupação, dúvida. Muitas vezes é o resultado de dor, de sofrimento. Kardec usa essa frase no capítulo 5, no Evangélico segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. E explica com duas palavras: fé e oportunidade. Frases assim, com esse significado de fé, esperança e oportunidade, são muito antigas. Encontramos elas em sânscrito, em hebraico, em aramaico, em latim. Mas o mais interessante que eu encontrei é que bem antes dessas frases serem usadas, elas já eram praticadas. A fé, o uso da oportunidade, do nosso livre-arbítrio.
irmãs e irmãos, eu os convido a fazermos uma viagem kármica na história através do tempo. No Antigo Testamento, está lá, na Gênesis, encontramos o seguinte: Abraão, um homem de fé. Abraão, um homem de fé inabalável, um líder religioso. Consta-se na Gênesis que Deus disse a Abraão: toma teu filho Isaque em sacrifício em nome da tua fé. Amanhã é dia das mães. Imagina um pai ou uma mãe colocar seu filho em sacrifício para provar sua fé. Eu fiquei pensando como eu vou conseguir realizar esse texto, fazer essa colocação. Colocar um filho em sacrifício para provar sua fé. Mas eu citei que Abraão era um homem de fé inabalável. Abraão pegou seu filho Isaque, levou no local determinado por Deus, conforme a orientação, colocou sobre uma grande rocha de superfície plana, pegou sua adaga para realizar o sacrifício, e nesse momento um anjo surgiu e segurou sua mão. Podemos, numa casa espírita, dizer um espírito de luz. Impediu aquele sofrimento. O anjo disse: Abraão, provaste tua fé no Senhor teu Deus. E o anjo substituiu o filho de Abraão por um cordeiro. Na liturgia católica, eles usam essa expressão: esse é o Cordeiro de Deus que é dado por vós. E muitos também não entendem, assim como muitas coisas a gente está estudando e não consegue entender. O Cordeiro de Deus que nós temos que dar é a nossa fé, a prova da fé, a fé inabalável de Abraão. Pois quando Kardec fala que é fé e oportunidade, ele tira o sentido literário da frase e coloca o sentido espiritual. Abraão sentiu naquele momento a bem-aventurança e o consolo de sua aflição, em não ter que colocar o seu filho em sacrifício. Naquele Deus que ele tinha fé, um Deus único e justo. Pelos relatos bíblicos, das vezes que eu li a Bíblia, penso ser esse a primeira demonstração dessa frase maravilhosa que muitas vezes não entendemos. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Abraão era um líder religioso, consta como sendo o patriarca das 12 tribos. Se dirigiu até o seu povo humilde, sofrido, e disse: Deus falou comigo. Falou de uma terra distante, onde teremos o que comer, o que beber, onde não vamos mais passar necessidade. Deus falou comigo, disse dessa terra prometida que eu devo conduzi-los. E aquele povo sofrido naquele momento, em sua fé, na fé em Abraão, na fé de Abraão, num Deus único e justo, encontrou a bem-aventurança e o consolo de suas aflições.
Mais adiante, é uma viagem kármica através do tempo, na história. Mais adiante, Moisés. Moisés, um homem de fé inabalável, um líder religioso. Opa, estou falando de Abraão novamente? Ou é um ciclo kármico, uma coincidência? Moisés chegou para o seu povo e disse: Deus falou comigo, falou da terra prometida, um local que vamos trabalhar, que vamos cultivar, que vamos comer o que plantarmos, não teremos mais fome e vamos dividir com nossos irmãos. E Moisés, em sua fé, conduziu aquele povo para a terra prometida, para Canaã. Aquele povo hebreu que era escravo no antigo Egito. E assim encontraram a bem-aventurança e o consolo de suas aflições na promessa da terra prometida, onde iriam colher o que plantarem e iriam ter a liberdade tão sonhada. Mais adiante, nessa viagem, mais ou menos 1800 anos depois, porque Moisés foi mais ou menos isso, 1800 e poucos anos antes de Cristo, nascimento de Cristo, no calendário egípcio. Mais ou menos 1800 anos depois, já na era cristã, Cristo, no Sermão da Montanha, parafraseia: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes de alma, e foi. E sempre explicava que seriam consolados, que iriam encontrar o conforto, e ainda dizia: deles será o reino de Deus. Quando Cristo era perguntado, indagado, todos seremos merecedores iguais? Iremos todos para o mesmo lugar? Cristo respondeu: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pensei, se na casa do pai há muitas moradas, então tem muitos caminhos. Mas se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, qual o caminho que eu vou seguir? O da verdade? Qual a vida que eu quero? Que casa eu quero chegar? Bem-aventurados os aflitos, na solidão de sua caminhada, encontram o caminho para estarem aqui e junto, como irmãos, caminhamos de mãos dadas. Entre as pregações de Cristo, tem uma que eu penso que é muito significativa para nós estudantes de Espírito. Puxa, me comparei, me coloquei junto com vocês, perdão. É a da semeadura. Como era, Cristo falava muito em parábolas, muitas ficam difíceis até para a minha mente conseguir compreender. Tentei pegar na parábola da semeadura, que quando ele fala das sementes jogadas ao vento, como vidas que se vivem em vão, das sementes sobre as rochas que não vão germinar. Vivemos sem um propósito. Falava da semente que germina no solo não preparado. Todas essas dificuldades que temos no dia a dia. Mas também falava na semente do solo preparado. Aquele que foi trabalhado, o suor do rosto, a plantação feita com fé, o aproveitamento da possibilidade que Kardec diz, da oportunidade de plantar a semente semeada com amor, a boa colheita.
Bem-aventurados os aflitos, em fazer a boa semeadura, e encontram consolo de suas aflições, separando o joio do trigo. Mais adiante, mais ou menos 1800 anos depois de Cristo, Kardec faz a síntese dessa frase. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Fé e oportunidade. E digo, Kardec não disse a verdade por inteiro. Kardec deixou para parte da verdade nós encontrarmos no nosso coração. Porque Cristo falava por parábolas. Kardec fala para nós escutar o nosso coração. Fala da lei kármica, causa e efeito. E usei a parábola da semeadura porque é muito significativo o que se estuda na doutrina espírita. Colhemos o que semeamos. A semeadura é opcional, é livre, mas a colheita é obrigatória. Opa, responsabilidade. O nosso livre-arbítrio. Como na casa de meu pai há muitas moradas, pensei em ter muitos caminhos. Em que caminho escolhemos seguir? Onde está a nossa responsabilidade? Em que lavouras estamos? Que sementes estamos usando? O que queremos colher? Quando eu digo que Kardec disse a verdade, não por inteiro, que a outra metade está no nosso coração, é porque o nosso karma, ele não é individual. Foi falado na nossa aula hoje. Nosso karma é coletivo. Somos responsáveis pelo nosso irmão. A colheita não é individual, ela é coletiva. Pois colhemos o que outros semearam, que vieram antes. Mas se Kardec dissesse isso de maneira aberta, e até aquele que não consegue entender, quer dizer, estou vivendo um karma negativo porque outros fizeram errado, estou colhendo mal, a plantação está ruim, porque outros semearam a má semente. Volto no tema do livre-arbítrio. Em que plantação estamos? Que caminho seguimos? Bem-aventurados os aflitos, que encontram o consolo em transformar sua carga kármica na missão de fazer o bem sem olhar a quem. Bem-aventurados os aflitos em fazer a boa semeadura, preparam o solo com amor ao próximo. Pois colhemos que outros também semearam, como estamos aqui. Outros fizeram essa plantação de amor, de estudo. Bem-aventurados os aflitos, trabalhadores incansáveis da seara espiritual, encontram o consolo emanando preces para além das quatro paredes desse lar de estudo e prática de caridade. Bem-aventurados os dirigentes desse lar iluminado, aflitos em manter a boa semeadura, e recebem aqui os aflitos que chegam com um abraço carinhoso, um sorriso
no rosto, estampado no rosto, e um brilho nos olhos, reflexo da alma de quem encontrou o caminho de servir, da prática do amor ao próximo. Bem-aventurados todos que aqui fazem a boa semeadura nesse lar, nessa casa, nesse tempo sagrado chamado luz eterna, onde a semeadura é de amor, e nesse solo o joio não germina. Amanhã é um dia comemorativo, um dia de homenagearmos as mães. Quando eu tinha minha mãe no plano terreno, eu era um bem-aventurado, pois eu encontrava o consolo de minhas aflições no convívio do dia a dia com ela. E pensei que esse era o limite, me senti muito mais abençoado quando ela já estava numa idade que precisava cuidado, e eu pude retribuir os cuidados que ela teve comigo. Amanhã é um dia comemorativo, dia de homenagearmos as mamães. Bem-aventurada as mamães aflitas pelo destino de seus nenês, e emanam o mais puro amor divino sobre o fruto gerado em seu ventre ou sobre o fruto gerado no seu coração. Jubilei. Irmãs e irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos, me atrevo a dizer, amadas irmãs, amados irmãos, se meu coração, nesse momento, tivesse braços, abraçaria um a um. Se meu coração tivesse o poder da palavra para agradecer esse privilégio, essa honra que me foi dada nesse lar de amor, ele diria em agradecimento uma só palavra, mas repetiria 3 vezes: gratidão, gratidão, gratidão. E assim, entre palpitações, aplausos, choros e Eu sou chorão. fungares de narizes, encerramos esse trabalho com muita alegria, meu irmão, e pedindo, ou melhor, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que sempre se faz presente em todos os nossos trabalhos, em todas as vezes que pedimos ajuda, que possamos receber especialmente neste momento de finalização de trabalho a presença individual de cada irmãozinho de luz que venha nos transmitir todo o cuidado, tudo o que no íntimo pedimos, todo o amparo que solicitamos e não falamos, mas está no nosso coração, que assim o faça de boa vontade e que assim de boa vontade o recebamos. E entusiasmados e de boa fé, agradecemos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus e a espiritualidade, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Benção.
Sensacional. O senhor não só chorou, o senhor fez todo mundo chorar. Ai, maravilha.